Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Maravilha. Das últimas vezes que nós nos encontramos, Deus tem falado muito no meu espírito sobre conhecermos ao Senhor e caminharmos de uma maneira diferente. E quando eu falo conhecer ao Senhor, não conhecer ao Senhor que falam, não conhecer ao Senhor pelo que eu ouvi da minha mãe, pelo que eu ouvi do meu pai, mas sim conhecer ao Senhor como diz as Escrituras. E Deus tem ministrado isso de uma maneira muito profunda, e isso tem me incomodado e tem me perseguido de tal maneira. Estávamos vindo eu e o Daniel de Limeira essa semana, na sexta-feira. Estávamos fazendo um trajeto de Limeira até Campinas e entrou um jovem num carro. Para quem não sabe, eu faço BlaBlaCar durante a trajetória retornando do trabalho. E aí este jovem de 16 anos que entrou ao carro, eu não tenho muita coisa para falar, irmãos. Eu não... Entra no carro, eu vou falar do quê? Jesus. E aí esse jovem entrou no carro e eu não me lembro como, o Pedro que fica me zoando com isso aí. Eu não lembro como, mas quando eu vi, eu tinha feito uma pergunta para ele. Eu falei assim: irmão, você conhece Jesus? Quando você conheceu Jesus? Foi minha pergunta para o jovem. Eu não me lembro porque que eu fiz essa pergunta, eu nunca me lembro, mas eu sei que vai fluindo, sabe? É um negócio meio estranho de explicar. Estava eu, ele e o Daniel apenas. E ele falou assim: eu conheci Jesus, eu vou para a igreja, eu sou cristão. Eu falei: maravilha, oh Deus, obrigado, tem um cristão aqui comigo. Para você, quem é Jesus? Fiz essa pergunta para esse jovem: quem é Jesus para você? E ali eu vi uma dificuldade muito grande em expor quem era Jesus, em explicar da maneira dele, na simplicidade dele. Não era uma pregação, era uma conversa muito descontraída. O menino tinha 16 anos, então eu fui brincando com ele. E ele era um garoto muito, muito bonzinho, sabe? Aquela carinha de bonzinho, tipo amiguinho assim, ó. Você olha para o amiguinho, dá vontade de abraçar. Um garoto bonzinho assim. E aí ele falou: Jesus para mim é luz. Jesus para mim é uma pessoa que fez coisas boas. Aí eu falei: oh meu Deus do céu. E aí eu comecei a ministrar Cristo para aquele jovem. Eu vou resumir porque a conversa foi de 40 minutos. Eu comecei a ministrar Cristo para aquele jovem e no fim das contas eu estava chorando como sempre. E ele confessando Jesus, e ele arrependendo dos seus pecados, e ele falando de Deus. E o Daniel estava ali comigo, em algum momento dormiu, mas ele estava comigo parte da viagem. E aí, irmãos, e mais uma vez o Espírito me encorajando, né? As pessoas, elas precisam conhecer Jesus. E aí, puxei uma foto essa semana na galeria. Os irmãos vão ver que tem a ver com a mensagem, tá bom, irmãos? Fique calmo, tenha um pouquinho de paciência comigo. Eu puxando uma foto na galeria, eu vi umas fotos da Letícia, bebê, ali com a Bíblia na mão. E aí tinha uma outra que ela estava bem pentecostal assim, sabe? Com a Bíblia na mão. E eu vi uma outra, estava a Letícia, o Henrique com 4 anos, o Daniel com 12, sentado na mesa, e todos ali, caneta, papel, e a gente rascunhando. E aí para as semanas começamos aí, aumentou um pouquinho, né? Aí estava a Letícia, Daniel, Henrique de um lado, bebê do outro ali, e de novo nós ali. Eu falei: Jesus do céu, como é bom conhecer o Senhor. Como é bom conhecer o Senhor. Eu nunca vi ninguém falar que, olha, de tudo que eu conheci nessa vida, uma coisa que eu me arrependo é de ter conhecido Jesus. Não conheci essa pessoa.
Pessoal da esquerda, nada pessoal, mas eu estou com dificuldade com a esquerda, tá, irmãos? Ano de eleição, meu pescoço tá com uma dificuldadezinha, que é torcicolor, né, que chama. Eleição tem nada a ver, é torcicolor só. E aí, durante essa semana eu estudei. Eu não gosto, irmão, de ficar mudando mensagem, não. Geralmente eu estudo durante a semana e eu não gosto. Eu acho que eu fiz isso umas 2 vezes na vida, é muito. Mas essa é uma que eu creio que no Espírito o Senhor deu uma modificada em algumas coisas aqui. Eu achei legal, fiquei um pouquinho preocupado, mas Deus está no controle, amém? Amém? E aí o Senhor ministrou no meu coração para falar, não o que você vai ter com Jesus, porque o que você vai ter com Jesus é um negócio legal também. Mas deixa eu fazer uma pergunta: você já parou para pensar o que você perde sem Jesus? Eu queria que nós refletíssemos hoje sobre isso. O que eu perco sem Jesus? Porque às vezes você está preocupado com o ganho, e às vezes você estar com Jesus não vai fazer você ganhar, porque às vezes estar com Jesus vai fazer você perder. Jesus falou assim: aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Perdi pai e perdi mãe. Houve uma época na minha vida em que cumpriu-se as escrituras, onde diz que uma flecha, uma espada estaria separando eu da minha família. Olha, você precisa deixar pai e mãe por amor a mim. Uma época minha mãe não queria muito Jesus, graças a Deus ela se converteu, está ali batizada, vai para o céu. Bênção de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo. E na época ela não queria Jesus. E ela me afrontava, a minha família inteira me afrontava por eu ser cristão. E eu tinha que aguentar, irmãos, eu tinha que aguentar firme ali, sabe? E a carne falando: chuta o balde então e pica o pé em todo mundo. Eu falei: não posso, eu preciso ser um pouquinho mais flexível. Senhor, vou orar por eles então. Orai pelos que vos perseguem. Foi a época que eu mais orei, talvez, mas eu estou orando um pouco pela senhora. Tenho que voltar para mim, voltar a orar pela senhora. E aí, irmãos, o Senhor tem ministrado muito no meu espírito sobre isso. E eu queria trazer essa consciência para nós nesta noite. O que nós vamos perder sem Jesus? E a partir de então eu gostaria de trazer alguns atributos de quem é o Senhor. Num culto de Santa Ceia, onde nós vamos sentar à mesa de maneira teórica, não de maneira literal, nós vamos nos achegar à mesa do Senhor. Eu queria trazer essa revelação das Escrituras através da palavra de Deus, e ali o Daniel me ajude. Porque uma coisa é você conhecer Jesus de ouvir falar, outra coisa é você conhecer Jesus de andar com Ele. E quando você não anda com Jesus, você perde algumas coisas que você tem, que você pode se beneficiar. Então eu não vou falar dos benefícios, eu vou falar das perdas. Os benefícios estão intrínsecos, mas eu queria enfatizar um pouco das perdas. Amém? Então, o pastor Eric comentou hoje na parte da manhã. Meu Deus do céu, eu tô tontinho até agora, com as pedradas que nós tomamos aqui de manhã. Quem estava aqui foi edificado? Levanta sua mão. Tinha 39 pessoas aqui de manhã, todos comendo de uma comida farta. Louvado seja o Senhor pela vida do nosso pastor, pela internet. E aí, irmãos, uma palavra ficou mais uma vez montada aqui em cima das minhas costas: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Esse é Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele de seus pecados. Primeira coisa que você perde
se você não estiver andando lado a lado com Jesus, você perde a sua salvação. Nós estamos falando de um Cristo que morreu e salvou para nos livrar dos nossos pecados, para nos purificar das injustiças, para nos purificar e nos salvar da ira de Deus. Para isso enviou Deus o seu Filho Jesus ao mundo, para retirar e apagar os nossos pecados. E diz as Escrituras que todos, sem exceção, do mais cabeludo ao menos, todos pecaram, todos, sem exceção. Nós já nascemos com uma natureza de pecado, nascemos com uma natureza pecaminosa, uma natureza adâmica, que nos afasta de Deus, que nos expurga, que nos retira da presença do Senhor. E isso não é culpa dos outros, e isso não é culpa da sociedade, não é culpa dos seus pais, não é culpa do seu vizinho, da sua irmã, do seu tio. Não, isso é culpa nossa. Se não me engano, Santo Agostinho falava: a minha culpa, a minha máxima culpa, todos os meus pecados provêm da minha culpa. Todos eles são culpa minha. Todos eles eu não posso terceirizar a ninguém. E isso tem muito a ver com a nossa natureza. Por quê? Porque nós terceirizamos tudo que nós fazemos de errado. Nós queremos terceirizar, temos uma tendência. Baseado em quê, pastor? Vamos olhar para Adão, desde o início. Vamos olhar para Adão. Comam tudo, menos daquele fruto. Aí eles vão lá e comem. Mas Adão, por quê? Não, Senhor, não tem nada a ver comigo. Foi a mulher que o Senhor me deu. Terceirizado. Terceiriza. Desde o início, as culpas tendem a ser terceirizadas. Então, sem Jesus, nós perdemos primeiro um Salvador. Sem Jesus, nós perdemos o Messias. João, capítulo 1, versículo 41. O que significa Messias? Significa o prometido de Deus. Deus faz uma promessa de enviar um Salvador, um Redentor para a humanidade. E aí aquilo que Deus envia para nós como presente, nós podemos receber ou não. E assim faz o cavaleiro, o bom cavaleiro Jesus. Ele se oferece para ser o maior presente, o maior prêmio das nossas vidas. Nós cantamos aqui agora há pouco e dissemos que Ele era o maior presente que nós poderíamos ter. Nós cantamos, Ele é o maior presente que nós poderíamos ter. E aí o Senhor promete e envia o seu presente a nós, e nós podemos o rejeitar. E com isso nós perdemos uma promessa de Deus: sem mim nada podeis fazer. Nós corremos o risco também de não andarmos com Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 23. Podemos perder o Emanuel. Eu sou a voz do que clama, direitai o caminho, suas veredas. Mateus 1, 23. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Então temos mais uma dificuldade na nossa vida, se nós não andarmos com Jesus. Nós perderemos o Emanuel, o Deus que é conosco. Nós cansamos de ouvir, vamos lá, para-choque de caminhão: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é conosco, quem será contra nós? É um versículo bem conhecido.
Agora, se nós não andarmos com Jesus, se nós rejeitarmos a Jesus, se nós vivermos a nossa vida segundo as nossas vontades, nós teremos uma outra dificuldade: perderemos o Emanuel, perderemos o Deus conosco. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Ele também é conhecido como Senhor. Sabe o que diz isso? O que isso quer dizer? Que Ele é soberano e absoluto. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele não é apenas Emanuel nem Salvador, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele não é o cara lá de cima, Ele não é o meu amiguinho. Ele é Senhor. Ele é Senhor e é Rei sobre todas as coisas. Continuo preocupado com a resposta daquele jovem. Ele era um cara bom que veio fazer bondade. Você sabe quem é Jesus? Não perca de vista aquilo que Deus tem para te oferecer. Mateus capítulo 8, versículo 20. Ele também é conhecido como Filho do Homem. Isso quer dizer uma coisa: quer dizer que há uma humanidade em Cristo. Cristo, quando vem à terra, se faz homem, sujeito às mesmas provações, sujeito às mesmas tentações. Cristo vindo de uma mulher, nascido de uma mulher, parido ali numa manjedoura, talvez passando por frio, febre, dores de garganta, inflamações. 100% homem, sobreviveu a este mundo sem sequer um pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando Cristo assume a condição de Salvador, repita comigo: todos, vamos junto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fique comigo com esse versículo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando Ele, Cristo, assume a condição de Salvador, se faz maldito e se coloca à disposição de Pilatos para que ele seja preso e crucificado. Certa hora Pedro fala: Senhor, se vierem te prender, eu vou para cima deles e não vou deixar. Jesus fala: Pedro, você não está entendendo. Se eu clamar ao Pai, Ele envia uma legião, 10 legiões, eu não me lembro quanto fala o versículo, 5 legiões de anjos, e acaba com isso tudo, e eu serei livre. Eu não quero, eu quero morrer para salvar vocês. Eu quero morrer para cumprir o meu propósito e salvar a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Ele se coloca na condição de Salvador da humanidade e vai para o madeiro. E ao chegar no madeiro, Ele encontra com uma coisa que Ele ainda não tinha experimentado, nem no início do mundo, nem durante a sua jornada na terra. Algo que eu e você temos de sobra. Ele se encontra com os nossos pecados. Ele encontrou com o seu pecado, com o de todos vocês, com o meu, com os do que sobem aqui em cima. Ele encontrou com o pecado de toda a humanidade. E o cálice da ira de Deus, que deveria vir sobre mim e sobre você e nos exterminar, porque isso nos fazia separação com o Senhor. Ali Ele olha
para os céus, disposto a te dar a redenção, a te dar a salvação, e se encontra com os nossos pecados. E ali ele clama em alta voz e brada aos céus, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonastes? Lembre-se o que nós acabamos de dizer aqui. Todos pecaram, ele não. Mas quando ele recebe os nossos pecados, sendo puro, ele recebe algo que ele nunca tinha sofrido sobre sua vida, desde a eternidade, a separação de Deus Pai. Ele recebe a separação de Deus Pai e clama aos céus: por que me abandonastes? Ele aceitou se separar do próprio Pai por um instante, para que você e eu pudéssemos saber que Ele era o Filho de Deus, tinha uma natureza divina, mas tinha um amor incondicional pela humanidade. Mas ele também, em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, fala sobre um outro Jesus, que tem diversos atributos, e um desses atributos, Daniel, me ajuda, filho, obrigado. No seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, eu não posso adorar alguém que tem esses atributos de qualquer maneira. Eu não posso me achegar diante de quem tem esses atributos, sabendo quem Ele é, de uma maneira qualquer. Eu sei que eu estou me encontrando com alguém que é soberano e supremo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, se você se afastar de Jesus, se você não andar com Jesus, você deixou de andar com o Rei. Agora deixe-me dizer uma coisa: ninguém que anda ao lado, ou melhor ainda, junto com o Rei, anda de qualquer maneira. Já viram as pessoas em filmes? Já viram a rainha, ou até mesmo a princesa? Nós vimos isso na Inglaterra, como os ingleses se portam. O rei vai passar, e quando o rei passa, estende-se o tapete vermelho. Soldados, exércitos, todos ali vestidos em grande glória. Irmãos, quem anda com o rei não anda com qualquer um. Se eu ando com o rei e eu não ando com qualquer um, desculpa, irmãos, desculpa, eu preciso ser seletivo com quem eu vou andar. Eu preciso ser seletivo. Quem está entendendo, amém? Eu preciso ser seletivo com quem eu vou andar. Há uma seleção, há um critério. Há um critério. E eu preciso ser seletivo. E se eu ando com o rei, ou melhor, eu ando com o Rei dos Reis, ele não é rei, ele é rei dos outros reis. Existem reis por aí, mas ele não é um rei, ele é o Rei de Reis. Ele é o Rei dos Reis. E ele não é Senhor, ele é Senhor dos Senhores. Irmãos, eu não preciso mendigar a amizade de ninguém. Eu tenho uma amizade com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Porque se eu não entendo quem é Jesus e com quem eu verdadeiramente ando, quando eu me defrontar com a crise ou com a minha identidade, eu vou usar o Manuel aqui, meu amigo Manuel. O Manuel não gosta de mim. Ô Manuel, você devia gostar de mim, Manuel, eu te amo. Ah, mas eu não quero saber de você. Tá bom, Manuel. Pô, eu ando com o rei de reis, cara. Anda comigo, você vai andar bem, Manuel. Mas se não quiser, quem vai perder, irmãos? Eu ou Manuel? Então, graças a Deus ele anda também com Jesus. Quem vai perder o Manuel, irmãos? Eu não perco. A Bíblia diz que a amizade com o mundo constitui inimizade para com Deus. Eu preciso ser seletivo se eu ando com reis. Então, deixar de andar com Jesus vai tirar o meu critério, o meu crivo de seletividade. Sabe por que a gente deixa de ser seleto às vezes? Porque deixa de andar com Jesus. Deixei de andar com Jesus, a régua baixa. A régua com ele é alta. Ah, irmãos, Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Nós cantamos aqui agora. Amém? Ele é o leão da tribo de Judá. Às vezes a gente canta, e é algo que a nossa igreja valoriza. Nós saibamos aquilo que nós estamos cantando. Ele é um rei vitorioso. Ele não é alguém impotente. Ah, irmãos, nele tem toda a supremacia. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Não chore. João, na ilha de Patmos, estava tendo uma visão, e a visão que ele tinha é que ele via um livro e não tinha ninguém digno de abrir o livro da vida. Quem é digno de abrir o livro? E ali era uma pergunta, e não tinha quem respondesse essa pergunta. Então, se você não andar com Jesus, você vai deixar de andar com o leão. Mas não é apenas o leão de Judá, nem a raiz de Davi. É aquele que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Este é Jesus. Este é Jesus, aquele que venceu a morte e ressuscitou em glória. Aquele que venceu a morte. Mas ele não tem apenas o poder, a força e a vitória de um leão, ele também tem governo. Mateus capítulo 2, versículo 6. Mateus 2, 6. Mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que pastoreará o meu povo de Israel. Há um governo sobre Cristo. Cristo também é sinônimo, representa governo sobre as nossas vidas. Se você não andar com Jesus, você vai ter uma outra dificuldade muito grande sobre a sua vida. Você corre o risco de ter o governo sobre a sua própria vida. Sabe por quê, irmãos? Porque além de governo, diz a palavra de Deus que Ele é o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele tem governo e Ele é o cabeça. E aí vem, e é por isso que nós identificamos pessoas desestruturadas. E é por isso que na sociedade tem famílias desestruturadas,
Imagine Jesus tendo o poder e o domínio sobre tudo. Você se perder. Ninguém que tem um governo e anda sobre o governo do Senhor, ninguém que tem Jesus como cabeça, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo nele tenha sim a supremacia. Quem anda com Jesus, dá a sua vida para o governo de Jesus. Quem anda com Jesus não governa a sua própria vida. Se você não andar com Jesus, você perderá o governo dele. E dura coisa é um homem governar a sua própria vida. Irmãos, dura coisa é seguir a sua própria vontade, seguir os teus próprios desejos, seguir a sua própria necessidade, porque o coração do homem é tendencioso a voltar à sua natureza. Mas quando nós abrimos mão da nossa natureza, abrimos mão das nossas vontades e colocamos as nossas vontades na mão do Senhor, Ele passa a ter o governo, e sim, Ele se torna o cabeça sobre tudo e sobre todos. Irmãos, talvez tenha faltado isso. Talvez você tenhamos guiado a nossa vida em algumas áreas e falando: Deus, deixa comigo, deixa que essa daí eu resolvo. E não temos dado o devido governo para o Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Isaías capítulo 9, versículo 6 fala sobre um outro atributo de Jesus, que quando eu entro em guerra, eu olho para esse atributo e falo: Jesus, o Senhor está nisso, sim ou não? Porque eu vou repetir, Isaías 9, 6. A Bíblia chama ele de o príncipe da paz. Se ele é o príncipe da paz, eu ando junto com o príncipe da paz, como está a minha vida? Como está a sua vida, irmãos? Sua vida está uma vida de paz ou uma vida de guerra? Eu não estou dizendo problema todos têm, mas tendo problemas, eu estou em paz, ou tendo problemas, eu estou em guerras? Porque nele habitava a plenitude da paz, irmãos. Ele foi preso, foi crucificado, foi morto. E será que ele estava em guerra, ou em Cristo ainda assim habitava a plenitude da paz? Eu e você na plenitude da paz, sendo nós crucificados. Imagine você no madeiro, Manuel, as pessoas cuspindo em você, chicoteando você. Cristo na plenitude da paz, sendo crucificado, sendo morto, Ele ainda estava perdoando o ladrão que estava ao seu lado. Cristo indo para o Calvário, tendo a plenitude da paz, Ele indo para o caminho da crucificação. Ele olha para Pedro e fala para Pedro: aí está a sua mãe, e aponta para Maria. Cuide dela, Pedro, cuide dela. Cristo na plenitude da paz trará descanso para as nossas almas, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo dele está sobre os seus ombros, e ele será chamado de, Jesus, maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele também é conselheiro. Há maravilhas em Cristo, irmãos. Há maravilhas, você precisa desfrutar de milagres e maravilhas. Você precisa desfrutar, porque nele
Ele é maravilhoso, e se eu ando com Ele, eu vou desfrutar de maravilhas. Ele também é conselheiro. Sabe, irmão, se eu estiver com Cristo, não vai me faltar conselho, não vai me faltar direção, não vai me faltar direção para que caminho tomar. Por quê? Porque Ele é conselheiro, Ele é Deus poderoso. Eu não vou estar ao lado de quem não pode nada. Ele pode tudo, Ele pode tudo, tudo, aleluia. Ele não morreu, Ele também é o Pai eterno, Ele é eterno, e Ele é chamado também de Príncipe da Paz. E quem anda de mãos dadas, e se não andarmos de mãos dadas, melhor dizendo, com Jesus, nós corremos o risco de perder a paz. Talvez você só está em guerra por uma causa, não tem a ver com o problema, não tem, de jeito nenhum. Talvez tenha faltado apenas você dar as mãos para aquele que nele habita a plenitude de toda a paz. Sabe como você vence uma guerra? A maior arma contra um ataque é um ataque ainda maior, é o que as pessoas dizem. Eu digo que a maior arma contra um ataque é chegar junto, é se aproximar de quem tem a plenitude da paz. Se você está em guerra, eu convido você a dar as mãos para Jesus. Ele vai tirar a guerra de você. Você só entrou em guerra porque de alguma maneira você descolou um pouco dele, sabe? Está destoado um pouquinho. Às vezes, irmão, é um ajuste de sintonia. É um pouquinho só. É um pouquinho só, porque você não precisa muita coisa para perder a paz também não. A Bíblia diz que um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. É um pouquinho só. É um pouquinho só. Eu não preciso de muita coisa para tirar o foco, para cair, para sair de Jesus, para sair fora, para abandonar tudo. É só um pouquinho. Só um pouquinho. Sabe, irmãos, a teoria do não pega nada, não tem nada a ver. É essa teoria que leva muitos a caírem. É essa teoria que nos afasta de Jesus. Não, só um pouquinho. Não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa para sair de Jesus. E aí eu volto para a ministração da parte da manhã. Se as minhas palavras estiverem em vocês, se eu estiver em vocês, vocês vão dar frutos. Os frutos virão. Estou caminhando para o final. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Irmãos, às vezes a gente está passando por algum perrengue, e aí a gente liga para um amigo. 1 Timóteo, capítulo 5. Perdão, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Às vezes está passando por algum perrengue. Fala aí, você me ajuda? Você pode me ajudar? Eu preciso de uma ajuda. Tem como me ajudar? Estou precisando de um auxílio aqui. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ou o homem Cristo. Há apenas um mediador, há apenas um intercessor, há apenas uma solução. Não tem duas, não tem três opções, não há quatro. Há apenas uma solução.
Sabe, irmãos, você pode ir para onde você quiser, você pode procurar quem você quiser para te ajudar, mas quem tem a solução para o seu problema é Cristo. Quem tem uma cruz para te entregar, a cruz certa, na medida certa, da maneira certa, é Cristo. Somente Cristo e nada mais. Há apenas um mediador entre Deus e os homens, é Cristo. Se não formos para Cristo, se não estivermos com Cristo, nós vamos perder o principal. Não, Ele não é o principal, Ele é a pedra angular, Ele é o único capaz de ser o nosso mediador para com Deus. Cristo, somente Cristo. Você precisa de Cristo, nós precisamos de Cristo. E para finalizarmos, João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ponto. Irmãos, existe pastor, existe ovelha. A pergunta é: você é ovelha de Cristo? Eu não estou perguntando se você é ovelha da igreja Graça Abundante e eu sou o seu pastor. Eu não estou perguntando isso. Sabe por quê? Porque se você permitir que Jesus seja o seu pastor, se você permitir que Jesus seja o seu pastor, na sequência do versículo ele fala: as minhas ovelhas me ouvem, elas me conhecem pela voz. Se você permitir que Jesus seja o seu pastor, você vai ter cuidado sobre a sua vida. Às vezes o que falta na sua vida, sabe o que é, irmãos? É o cuidado do pastor. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de Cristo. Às vezes o que está faltando sobre a sua vida é o cuidado de Cristo. Deixa Cristo cuidar de você. Para de ser independente. A independência nos afasta de Cristo, ela não nos traz para perto de Cristo. A independência nos tira de perto do Senhor. Certa vez tinha crianças brincando, e aquelas crianças brincando, irmãos, elas estavam atrapalhando a ministração, o sermão de Cristo. E os discípulos começaram: sai criançada, está atrapalhando. Não, deixa as crianças vir, porque deles é o reino dos céus. Deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais deles é o reino dos céus. Deixa eles vir, porque eles são dependentes dos pais, eles são independentes de mim, eles dependem de mim, eles entendem o que os adultos não conseguem entender. Sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque quando a nossa barriga dói, quando os pés dói, quando qualquer coisa dói, pai, mãe é a primeira figura que nós procuramos. E daí vem o novo atributo do Senhor: Ele também é Pai. Ele é o bom pastor e nele nós temos a paternidade. Irmãos, a paternidade de Cristo, ela é linda. Ela é linda. Não tem paternidade melhor. Não existe pai perfeito. Não aqui na terra, mas no céu eu conheço um. O seu nome é Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sabe, irmãos, há muitos que são feridos pela paternidade. Sim, são, eu vejo isso todos os dias. Feridos pela paternidade, mas em Cristo não. Em Cristo não, porque Ele cuida como pastor. Certa vez eu andava com um homem, ele virou para mim e falou: Glauco, ele disse isso em outras palavras: Glauco, eu vejo em você muitos atributos. Você tem um que é bom, que é legal,
Sabe? Você é um pai da hora, Glauco. Você é um paizão. Estava falando com o pastor Eric, com o meu pastor. Você é um paizão, mas eu posso falar a verdade para você. O seu coração de pastor é muito melhor que o seu de pai. Deixa o seu coração de pastor seguir. Eu falei, porque o meu coração de pai é um coração trabalhável. Mas o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. É isso que o Senhor falou. E sabe de uma coisa? Ele não só disse, ele provou. Por isso ele aceitou o madeiro maldito. E por isso ele foi para a cruz do Calvário para morrer por mim e por você. É por isso que ele aceitou, porque ele era o bom pastor. E ele disse, ele seria um hipócrita, mas não, ele é perfeito. Ele é Jesus. Sabe aquilo que alguns dizem? Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Nisso não estava em Jesus. Ele era perfeito. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele disse no início do seu ministério, já sabendo que ele iria dar a sua vida pelas ovelhas. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você, irmãos? Se coloque de pé por um instante. Era o início do ministério de Jesus, Lucas. Ele já anunciava a sua morte. Jesus já estava no início do seu ministério. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se você não der as mãos para Jesus, se você não andar com Jesus, você perde o único que é capaz de dar a sua vida por você e resgatar a sua alma. O único que é capaz de te reconciliar com o Senhor. É este que nós celebramos, é este que nós adoramos. E tem mais, irmãos. Se eu perco o bom pastor, eu perco o cuidado. Você não é uma pessoa sem cuidado. Às vezes a sua falta de cuidado está ligado ao se aproximar mais de Jesus. Meu Deus, que carência de cuidado. Ninguém cuida de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Vou morrer sozinho nesse mundo. Essa carência, irmão, só vai ser suprida em Cristo. É só Cristo para preencher. Ninguém é capaz de dar a vida por você. Ponha isso no seu coração, não na sua cabeça. Oh Jesus, Tu és o bom pastor. Tu és o nosso pastor.